Oi, eu sou a Samantha, esse aqui é o meu canal e a resenha de hoje será de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Orgulho e Preconceito, ele é o segundo livro publicado da Jane Austen, quando ela publicou com o título de One Lady. Ele foi publicado lá em 1816, 1815, eu não tô lembrando muito bem agora. E eu acredito que ele seja o mais famoso, que tem mais adaptações e tal, porque Orgulho e Preconceito ele é mais relevante mesmo, ele junto com Razão e Sensibilidade, sempre vai ter alguém que assistiu ou que assistiu aquela versão terrível que é com zumbis, que até hoje eu nunca assisti e nem pretendo. Então vamos pra resenha. E é nóis. A Elizabeth é a nossa protagonista. Elizabeth Bennet, ela é a segunda filha de 5. E ela não é nem a mais bonita, nem a mais feia, não é a mais inteligente, mas também não é a mais burra. Ela tem uma língua muito ácida e, meu Deus. A história ela vai começar quando o Sr. Bingley ele decide alugar uma casa, né, que é Netherfield, que é uma casa lá no condado onde a Elizabeth mora. E todo mundo fica, tipo, tá vindo um cara rico, um cara provavelmente bonito, mas ele é rico e ele é novo e ele é solteiro, a gente quer casar com ele, é isso. Porque a gente tem que ver que isso aqui são um livro que se passa na Inglaterra rural, lá do comecinho do século XIX. Então as meninas não tinham muito o que fazer e as mães sempre queriam casar as filhas. Ainda mais a senhora Bennet, que ela tem 5 filhas, então ela quer ver todas as filhas dela casadas antes dela e do marido dela morrerem. Porque senão elas vão ficar sem casa, porque a casa vai passar para um parente meio distante lá, que logo na história aparece, que é o Sr. Collins. Então o Sr. Bingley, ele aparece e ele, imediatamente assim, tipo, no primeiro baile que eles vão, ele já se apaixona pela Jenny, que é a irmã mais velha da Elizabeth. E todo mundo ali já percebe, todo o condado já percebe, a mãe dela, todo mundo já percebe que, né, os dois estão se apaixonando e tudo bonito, tudo beleza. O problema é que ele não veio só, ele veio com 2 irmãs, o cunhado, e veio com o melhor amigo dele, o Sr. Fitzwilliam Darcy. O Darcy, ele, na hora que o povo descobriu que o Darcy estava no meio, o povo já ficou tipo, porque o Sr. Bingley, ele tem um ganho anual suposto, assim, de 5.000 libras. E o Darcy tem suposto de 10.000 libras. Então já estavam rico. Quero. Opa. Só que ele foi muito mal educado, ele foi meio grosso. E as pessoas já começaram a chamar ele de orgulhoso e já começaram a odiar ele e exaltar o Bingley. Porque o povo fica, como que uma pessoa tão doce é amiga de um cara tão grosso? Tanto que no começo do livro nós temos aquela frase maravilhosa de bonita, mas não suficiente para tentar-me. Dar-se frases. E vai surgindo ali uma animosidade entre ele e a Elizabeth. Ele não gosta muito da Elizabeth de primeira. E enquanto o Bingley, ele gosta da Jenny de primeira. Nisso, no dia seguinte, a Jenny ela é convidada para ir para Netherfield pelas irmãs do Bingley. Ela vai, pega um resfriado e fica lá. Então, Elizabeth vai para casa de Netherfield para ficar cuidando da irmã. E lá ela vai se conhecendo mais o Sr. Darcy. Enquanto o Darcy ele vai começando a pegar uma pequena afeição por ela, ela vai pegando um ódio e um desprezo por ele gigante. Outros fatos importantes no meio da história é o aparecimento do Wickham e o aparecimento do Sr. Collins. Logo no comecinho do livro, nós já conhecemos o Sr. Collins. Ele é um primo distante do Sr. Bennet e ele é o herdeiro por direito da casa deles, né, de Longbourn. Então ele é um pastor lá de uma igreja num condado bem distante da igrejinha mais ou menos de Rosings, que é a casa da tia do Darcy, a Lady Catherine de Bourgh. Então ele é meio que um protegido dessa Lady Catherine. E ele quer casar, ele decidiu que quer casar, então por que não casar com uma das primas dele, já que a casa é dele mesmo, aí ele não expulsa as primas dele de casa. E ele já se apaixona logo, ele já decide casar logo com a Jenny, só que a mãe dela fala, minha filha está quase noiva.
Mas tem a senhorita Elizabeth, que é solteira e é tão bonita quanto, e é tão, né, tão digna quanto de afeição. Então ele começa a ficar tentando paquerar a Elizabeth. Oxi. E enquanto a Elizabeth não quer ele, ela sempre fica falando que ele é o último homem da Terra, que ela irá se casar. Ela também disse isso do Darcy, né? Enquanto isso, também aparece o regimento na cidade. Então a Melissa aparece, as irmãs mais novas dela, né? A Kitty e a Lydia, elas ficam loucas porque são militares. Uou! E logo a Elizabeth, ela conhece o Wickham, né? O George Wickham. E no dia mesmo que ela conhece o George Wickham, ela já percebe que ele e o Darcy não se bicam e ela já fica tipo, ué, por quê? Então, o Wickham, ele conta uma história totalmente ruim sobre o Sr. Darcy, que ele cresceu junto com o Darcy, que o pai do Darcy gostava mais dele do que do próprio Darcy em si, e que ele foi e ficou com ciúmes quando o pai dele morreu e era pro Wickham ser um paroco numa igreja, só que o Darcy resolveu falando, tipo, não, foda-se você, eu não quero você como paroco, não. Não nesse termo, obviamente, né? Porque, né, o Sr. Darcy, todo culto, todo educado. Mas o Wickham meio que disse que o Darcy tirou o lugar dele por direito numa paróquia e agora ele trabalha como um pobre policial. Então a Elizabeth, ela já vai começando a se afeiçoar, assim, pelo Wickham, e enquanto isso vai acontecendo essas coisas, o livro vai se desenvolvendo nesse cenário, até uma pequena mudança lá pro comecinho também do livro, que o Bingley, ele vai pra Londres e o Darcy e as irmãs dele seguem, fazendo com que ele não volte. Então é ali que o livro vai ter novos ares, porque o livro ele vai se passar durante um ano inteiro. E meio que esse título não poderia ser o mais perfeito. A Jane Austen, ela tava pensando em publicar esse livro com o título de First Impressions, né, Primeiras Impressões. Só que já tinha outro livro publicado com esse título e a gente tem que lembrar que foi um tempo gigante aí, acho que foi um tempo de quase 10 anos, do livro ser escrito e o livro ser publicado. Então, nesse meio tempo, assim, ela resolveu mudar e muitos acreditam que seja pelo último capítulo de um livro lançado lá na época, que eu não me recordo o nome. Eu vou pesquisar e vou deixar aqui escrito. E que era Pride and Prejudice, né? Orgulho e Preconceito. E ela pensou, por que não? Porque nós temos aqui um casal que o primeiro título de First Impressions pega muito bem, porque eles têm uma primeira impressão horrível deles. E essa impressão vai mudando com o passar do livro, só que ainda tem isso. O problema também é que também a Elizabeth, ela é meio preconceituosa com Darcy, ela faz uma visão dele que ela acredita que seja fielmente, que é aquela. Então ela é meio preconceituosa por esse lado e o Darcy, ele é dado como muito orgulhoso. Então esse título também aqui é muito bom. Se eu não me engano, aquelas dando informação falsa na internet, né? Mas, se eu não me engano, Orgulho e Preconceito foi considerado por anos o livro mais bem escrito do mundo. Porque se você ver, todos os pontinhos ali não tem nenhum ponto solto, não tem nenhuma incoerência com a história. E aqui nós vamos conhecer vários personagens, nós vamos conhecer cada um com uma personalidade totalmente diferente da outra. A gente tem a Jenny, que é a irmã mais velha, que ela é um anjo de pessoa. A gente tem a Elizabeth, que tem aquela língua bem ácida. A gente tem o Darcy, que ele é dado como orgulhoso, mas a gente só vai reparando mesmo com o livro que, na verdade, ele é só um pouco calado e ele é um pouco meio tímido. Ele realmente tem um pouquinho de orgulho por ele ser mais rico. Nós temos o Wickham, né, que eu não vou falar muito da personalidade do Wickham, né, do Sr. Collins. A gente tem a Catherine de Bourgh, então a gente tem um monte de pessoas em várias classes sociais e a gente tem um monte de pessoas com várias personalidades diferentes. O livro ele vai tratando sobre isso e ele tem aquele toquezinho ácido da Jane Austen, porque a Jane Austen ela é conhecidíssima por fazer livros assim, né, que são livros bem críticas sociais, e uma coisa incrível porque os livros dela vendiam muito para a classe burguesa.
A burguesia sempre comprava os livros dela, sendo que era isso que ela mais criticava nos livros. Tanto que você sempre vai perceber nos livros dela que ela sempre vai fazer os riquinhos passarem por alguma situação meio errada, meio ruim. Ela vai dar um jeitinho de dar uma humilhaçãozinha pública para um dos personagens ricos. Então, se você não se importa em uma leitura meio maçante, uma leitura um pouquinho mais cansativa, digamos assim, porque tem muita palavra aqui, muito não pesada, né? Nós temos muitas palavras arcaicas, por mais que as adaptações atuais dos livros estão cada vez mais modernizadas, nós temos uma leitura mais antiga, mais arcaica. E nós temos um livro mais lento, ele não é um romance de época que nós estamos acostumados, ele é um livro antigo, ele é um livro histórico. Então, se você tem um pouquinho de paciência, você vai entrar nessa história Você mergulha nessa história, porque... Olha, Jane Austen eu sou meio suspeita pra falar, mas ela é uma autora incrível. Esse meu livro aqui, ele é da edição Ao Pé da Letra. Ele é a versão brochura, ele não é a capa dura, que tem a lombada colorida. Minha só tem um monte de post-it que eu grudei aqui, conforme eu ia lendo. E essa edição aqui eu até que recomendo, ela tem uma tradução muito boa e não tem muita adaptação. Não deixa nem tão moderno, mas também não deixa tão arcaico. Ela também tem desenhos, conforme você vai passando assim o livro. Ela tem uma diagramação boa, ele é um livro muito bem feito. Eu não saberia dizer o preço pra vocês, porque eu comprei esse livro aqui na Bienal do Livro de 2018, eu paguei R$10 nele, acredito que esteja por uns R$20 por aí. Eu vou deixar uns links aqui no card de informações sobre algumas edições de Orgulho e Preconceito lá na Amazon. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu curtir aqui embaixo, comentem. Vejam os outros vídeos, compartilhem com os amigos e